E galera, os últimos dias não tem sido nada fácil para os fãs da Rockstar Games, mas sério, acredita em mim, não é porque a Rockstar Games está em silêncio que eles não estão trabalhando nesse exato momento. Enquanto a gente tá aqui ansioso por qualquer sinal de vida da Rockstar, tanto eles quanto a Take-Two e até mesmo a comunidade vem se movimentando. E se você gosta de se antenar das novidades que estão para chegar aí em relação ao GTA 6, fica tranquilo, tá? Porque eu separei um compilado com todas as últimas notícias, mas só as mais relevantes que saíram aí nas últimas semanas, tanto sobre o GTA 6 quanto sobre a Rockstar. E olha, eu prometo pra vocês que algumas coisas aqui nesse vídeo vão te surpreender e te deixar mais tranquilo em relação ao GTA 6. Então já chega deixando o like e fica até o final, porque a última notícia pode ser uma das mais interessantes desse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, antes de entrar nas notícias mais pesadas, primeiro eu preciso mostrar pra vocês uma coisa que me fez rachar o bico, mas ao mesmo tempo me fez pensar, tipo, cara, isso daqui tá fugindo do controle. Isso porque basicamente o Telegram, que é aquela rede social de aplicativos, pique o WhatsApp diferenciado, o perfil deles verificado no X simplesmente tweetou pra Rockstar Games pedindo uma beta do jogo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, galera. Uma empresa de tecnologia usada por centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro foi para as redes sociais implorar pela beta do GTA 6, como qualquer um fã faria. Olha, esse é o tipo de coisa que só mostra a magnitude desse lançamento, porque como eu já comentei N vezes aqui no canal Sunnyplay, o GTA 6 ele não é só um jogo, e sim um evento cultural global. E eu acho que esse tweet ilustra muito bem isso. Aliás, eu trouxe um vídeo recente no canal mostrando algumas celebridades, cantores, atletas, pessoas notáveis no mundo inteiro que já demonstraram a sua ansiedade pelo GTA 6. Você não sabe do que eu tô falando? Simplesmente Erling Haaland, Lewis Hamilton, Travis Scott e Post Malone já declararam estar super ansiosos pro GTA 6. E, inclusive, algumas publicações deles dão pistas sobre uma possível ligação com o marketing do jogo. Se você não conferiu ainda esse vídeo, clica nesse cardinho aqui em cima que esse vídeo tá épico. E eu também vou estar deixando o link na descrição. E se vocês gostarem da ideia, quem sabe eu não posso fazer um outro vídeo mostrando as empresas que também estão ansiosas pelo jogo, assim como o Telegram. E galera, nesse mês de maio, além da conferência de acionistas da Take-Two que rolou no dia 21 e que eu fiz uma mega cobertura aqui no canal Sunnyplay, também rolou agora no dia 27 a 54ª Conferência Anual de Tecnologia, Mídia e Telecom do TD Cowen. E como eu já contei pra vocês aqui, o Strauss Zelnick estava presente lá. E o mais interessante é que essa não é uma simples conferência de acionistas como rolou agora no dia 21, e sim de fato uma conferência envolvendo diversas pessoas relacionadas ao Wall Street e também nos setores de tecnologia, telecom, comunicação e entretenimento. Ou seja, era um evento de gala das pessoas mais renomadas do mercado. E é óbvio que o Strauss também estava lá, né? E algumas declarações do Strauss chamaram bastante atenção. Isso porque ele já começou fazendo uma piada, comentando com os investidores que o GTA 6 é como se fosse a inteligência artificial, que sempre tá 12 e 18 meses de distância. Só que ele comentou brincando que agora ele vai precisar mudar o discurso. Isso porque o GTA 6 tá pouco menos de 6 meses do seu lançamento, meio que evidenciando mais uma vez que o game tá confirmado pro dia 19 de novembro. E ele foi bem claro, dizendo que o GTA 6 não vai ser só o maior lançamento dos jogos, que já seria bem pretensioso, mas de que o game vai ser o maior lançamento do entretenimento da história. Ou seja, ele não tá falando só dos games, mas do entretenimento no total, que inclui filmes, séries, música, tudo. Tá, mas como que a Take-Two Interactive consegue definir esse sucesso do GTA 6? Isso aí foi discutido nessa reunião da TD Cowen, e aí que fica mais interessante, porque ao perguntarem pro Strauss como é medido esse sucesso do GTA 6, ele foi direto ao ponto, dizendo que o sucesso não é só a receita imediata, é também as boas notas de review, o engajamento com o público a longo prazo, e inclusive ele cita o GTA V como um exemplo disso, um jogo que atravessou 3 gerações de consoles e vendeu mais de 230 milhões de unidades, e esse costuma ser o padrão da Rockstar. Ou seja, eles não querem só que o GTA 6 seja um sucesso no lançamento, como costuma acontecer aí com os jogos de destaque da indústria. Eles querem dizer que o game vai ser um fenômeno que vai durar décadas. E um recado muito interessante que o Strauss mandou pro mercado é que a Take-Two não pretende anualizar as suas franquias. Mas o que isso significa? Isso aqui é uma coisa muito importante, tá galera? Porque o Strauss Zelnick deixou claro
claro que a Take-Two se recusa a lançar jogos todos os anos só por lançar. Claro que existem jogos anuais, como é a franquia do NBA 2K, WWE, que são mais voltadas pro esporte, mas a estratégia deles é sempre focar na qualidade, nunca na quantidade. E quem tiver pagando pra ver, vai entender porque essa espera do GTA 6 tem sido longa. Só que aqui vem uma parte que gerou muito comentário na comunidade, tá? Porque novamente os caras entraram naquele assunto que eu acho que já ficou até chato de falar, né? Que seria se a inteligência artificial pode ser uma ameaça. Meio que querendo dizer que a partir da IA, outros estúdios concorrentes vão conseguir reproduzir um GTA. E olha qual que foi a resposta do Strauss Zelnick. As pessoas da Rockstar conseguem fazer esses hits gigantescos. E muita gente tentou. Muita gente. Inclusive ex-funcionários da Rockstar. E até agora, nenhum deles conseguiu. E bom, quando ele fala sobre ex-funcionários da Rockstar, eu acho que toda a galera de Wall Street entendeu o que ele estava querendo dizer. Que é basicamente uma cutucada no Leslie Benzies, o responsável pelo game Mindside, que como vocês já viram, né, inclusive quem acompanha aqui no canal Cineplay, teve uma recepção pavorosa, né, rapaziada? Não porque o público é muito crítico, mas simplesmente porque o jogo não entregou nem 10% do que ele se propôs. O jogo foi um fracasso em todos os aspectos, né? Foi mal executado, não teve o tempo necessário para ser desenvolvido, os resultados foram grotescos, né, de bugs, de conflitos dentro do jogo. O jogo praticamente morreu, teve uma recepção péssima do público, sem mencionar as condições internas de trabalho que são bem questionáveis até hoje. Então, assim, por mais que o Strauss não mencionou diretamente o nome do Leslie Benzies, muito menos do jogo Mind's Eye ou da Build a Rocket Boy, mas já ficou muito claro do que ele estava falando. Foi aquele tipo de alfinetada cirúrgica, mas que foi o suficiente para a comunidade game comentar por dias. Além disso, em uma outra entrevista recente que o Strauss teria feito ao canal NCBC, especializado em economia e no mercado de ações, o Strauss foi fortemente questionado sobre o investimento que o GTA 6 estaria recebendo. E olha, apesar de não falar diretamente, não revelar qual é esse valor, que ainda segue um mistério, especulações indicam que estaria na casa dos bilhões, mas a resposta do Strauss foi mais interessante do que a gente imagina. Cost of producing this game is high. Is what? We haven't announced the actual cost, but look, we do spend a lot of money on our console and PC titles. And that's because we seek perfection in everything we do. And the entertainment business is a hit-driven business. Right. And what has been established in the interactive entertainment business as it matures is the same thing that's established in every other entertainment business as it matures, which is the only thing that matters to consumers is quality. Right. And hits are the only thing consumers want. And every entertainment business in maturity becomes a top 10 or 20 business. So if you aren't going to invest in the properties, if you aren't going to back your creative talent, you can't play. Além disso, o Strauss revela como ele lida com a expectativa para esse próximo grande título e explica como as grandes franquias da Take-Two costumam se sair melhor nas vendas ao lançar continuações de franquias consolidadas, o que difere completamente dos seus concorrentes. How do you know and how scared are you when you have a hit like Grand Theft Auto has been a hit after hit after hit. I don't think there was a dud in there. That's correct. Is there one in there that you said to yourself, it didn't hit the way it was supposed to hit? No, obviously not. Right. Okay. So, but my question is, in the film business, people do successive films, and sometimes the first one kills, and the second one's maybe not as good, and sometimes maybe they'll still do a third, but the third will then rocket back, or it won't. So, how do you feel about this particular one, given that you now have a date? Well, let's talk more broadly. I'll answer your question, but more broadly in the interactive entertainment business, the same thing occurs. So if you look at all of our competitors and line it up against us and take a look at our legacy franchises, for the bulk of our competitors' releases, each subsequent release sells fewer units than the release before. Right. Doesn't mean they're not profitable, but you see some kind of decay curve. At Take-Two, all of our franchises, generally speaking, do better than... No resumo, o que o Strauss quis dizer é que apesar do grande sucesso que foi o GTA V, sendo um dos jogos mais longevos não só da Rockstar, mas da Take-Two no geral, mas que a ambição deles é que esse jogo da franquia GTA continue superando esses números, mantendo um crescimento de vendas exponencial em comparação com os títulos anteriores. E galera, agora no mês de junho tem outra coisa que tá chegando também, que é o fim da campanha Play Safe da Kaspersky, que pra quem já acompanha o canal
canal Sunny Play tá ligado. A Kaspersky é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo. E essa campanha Play Safe visa relembrar as importâncias de proteger a sua vida online. Com a chegada do GTA 6 não vai ser diferente. Uma série de oportunistas vão tentar utilizar o jogo como uma ferramenta para aplicar golpes online. Seja disponibilizando uma suposta demo do jogo, gameplay exclusivo, um vazamento, é por isso que vocês têm que ficar ligados. E olha, a Kaspersky tá com desconto de 40% em todos os seus planos. Só que se você utilizar o cupom do canal Sunny Play, você vai destravar mais 30% de desconto acumulativos. É isso mesmo, 70% de desconto nas assinaturas anuais dos pacotes Standard, Plus e Premium. É isso mesmo que você ouviu, proteção o ano todo para até 5 dispositivos ao mesmo tempo, pagando pouco mais de R$60. Mas olha, esse desconto é só para os inscritos do canal, então não esquece de utilizar o cupom do canal Sunny Play ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela na finalização das suas compras para desbloquear os 30% adicionais, além dos descontos que já tá na Kaspersky. Mas e aí, vai vacilar? Corre e garanta o seu pacote hoje mesmo, porque só a Kaspersky vai te proteger, inclusive nesses momentos. Link na descrição. Só que agora chega uma parte do vídeo que eu quero realmente que vocês prestem bastante atenção, porque esse detalhe pode revelar as próximas movimentações da Rockstar Games. Na conferência que rolou lá no dia 21 de maio, o Strauss falou um pouco sobre os planos da Take-Two para os anos fiscais de 2027 e 2028. E a empresa espera lançar novos títulos, incluindo remakes de franquias já existentes, novas IPs, que seriam novas franquias, além de lançamentos de IPs já existentes, ou seja, tanto jogos novos de franquias existentes, quanto remakes de jogos antigos lançados dessas mesmas franquias. E isso daí, obviamente, inclui todos os estúdios da Take-Two. Já comentei aqui com vocês que eles não têm só a Rockstar, né? Tem a 2K Games, tem a Zynga, que faz os jogos mobile, tem a Private Division, só que é óbvio que esses lançamentos também devem contemplar a Rockstar Games. Além disso, já tem algumas indicações que a Take-Two pode usar o fluxo de caixa gerado aí pelo GTA 6 para expandir ainda mais o seu portfólio, ou seja, trazer novas fontes de renda, tanto para Rockstar quanto para Take-Two. Então eles não vão só ganhar dinheiro e estocar, né? Eles estão reinvestindo essa grana para conseguir fazer ainda mais dinheiro. E isso inclui a aquisição de novos estúdios, o que tem deixado a internet empolvorosa. Inclusive, um dos estúdios mais comentados que possa ser adquirido tanto pela Take-Two ou, no caso, pela Rockstar Games é a Remedy, que, para quem não tá ligado, a Remedy Entertainment é um estúdio finlandês muito conhecido por jogos como Alan Wake e Control, e ele tem aparecido no radar da comunidade como um possível alvo dessa aquisição. Primeiro, porque a Remedy tem uma parceria de longa data com a Rockstar. Os jogos Max Payne 1 e 2, pra quem não tá ligado, não foram desenvolvidos pela Rockstar Games, eles apenas foram publicados pelo estúdio. Agora, o Max Payne 3 sim, ele foi desenvolvido pela Rockstar Games, mais especificamente pela Rockstar San Diego. E curiosamente, nesse exato momento, tá sendo desenvolvido 2 remasters do Max Payne 1 e 2, que já foram anunciados oficialmente, mas infelizmente até o momento ainda não tem uma data de lançamento. E inclusive já foi confirmado que a Rockstar Games não só vai publicar esses jogos, como também vai garantir o marketing deles. Então esses próximos lançamentos que estão no pipeline da Take-Two para os anos fiscais de 2027 e 2028 pode estar incluído também esses jogos. E olha, recentemente a Remedy passou por dificuldades financeiras e as ações da empresa caíram mais de 70% nos últimos anos, o que torna um estúdio mais acessível de aquisição. Além disso, a Take-Two tem um histórico forte de aquisição de estúdios. Na Rockstar mesmo, para vocês terem uma ideia, eles já adquiriram a Angel Studios, que acabou se tornando a Rockstar San Diego, a Mad Dog Software se tornou a Rockstar New England, e recentemente a Ruffian Games também foi adquirida pela Rockstar Games, mais especificamente em 2020, e se tornou a Rockstar Dundee. Então, a partir disso, a teoria que vem sendo formada aí pela comunidade é que a primeira sinalização que a Rockstar Games estaria fazendo de aquisição da Remedy seria o lançamento desses remasters aí do Max Payne 1 e 2. Bom, por enquanto tudo isso aí é especulação, nada foi confirmado, mas são sinais bem claros, né? Podem ser pistas. E atrelado a esse discurso do Strauss aí na conferência da TD Cowen, só traz mais sentido para toda essa teoria. Além disso, né, por entrar nesse assunto, a Ruffian Games é um estúdio muito conhecido por lidar com remasters, remakes, e há bastante tempo já vem circulando a
aí alguns rumores de que a Rockstar Games está preparando remasters de jogos mais clássicos. Quem sabe aí, né, um Midnight Club, um Bully retorne aí, por enquanto conspirações do futuro, tá? Mas o que é fato é que até mesmo o Test Fans e o Ash já teriam confirmado arquivos encontrados ali, né, como o datamine, relacionados a versões remasters do GTA 4, quem sabe aí com gráficos retrabalhados, ou até mesmo com Ray Tracing para os consoles da atual geração, mas também do Red Dead Redemption 2, que pode receber uma versão, quem sabe aí com 60 frames, Ray Tracing, também pro PlayStation 5 e pro Xbox Series. Por enquanto, nada confirmado. Aliás, tem bastante tempo que eu não ouço falar mais nenhuma informação a respeito dessas versões. Mas eu acho que depois dessa declaração do Zelnick, esses títulos seriam candidatos naturais. É meio que óbvio que daria muito certo. E galera, mudando um pouco de assunto, essa semana aconteceu também uma parada que, olha, repercutiu a nível global na comunidade gamer. Isso porque simplesmente o perfil oficial da Xbox no Twitter publicou um post claramente relacionado ao GTA 6, reafirmando inclusive a data de lançamento do jogo pro dia 19 de novembro. E olha, isso aí é bem interessante por uma razão simples, tá? Como eu já comentei aqui no canal, tem uma parceria de marketing entre a Sony e a Rockstar Games pro GTA 6, o que naturalmente traz uma percepção pro público que esse é um jogo feito pro PlayStation 5. Mas olha, a Xbox é bem ligeira, tá? Principalmente agora com a nova CEO do estúdio, que visa trazer, né, restaurar aquela visão clássica do console, mais focado aí pra comunidade gamer. E se vocês observarem bem, essa postagem foi feita de forma bem calculada, até porque não foi só o perfil da Xbox que publicou, mas o perfil da Xbox de vários outros países publicaram também quase ao mesmo tempo a mesma postagem. Meio que como se eles estivessem se posicionando, olha, a gente também tá aqui, tá? Agora, um detalhe bem interessante que dá pra analisar é que nesses posts não menciona diretamente o nome GTA 6, apesar de utilizar a arte oficial do jogo, o que pode indicar que eles possam ter algumas restrições contratuais que protegem essa parceria de marketing da Sony com a Rockstar Games, mas a imagem fala por si só, né? Só de postar a imagem, em geral já entende do que se trata. O recado é claro, o GTA 6 vai estar no Xbox também, e a Microsoft vai fazer também o seu movimento de marketing quando chegar a hora. E aqui a gente chega na última notícia desse vídeo. Primeiramente, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, tá? Isso só mostra que você é daquele fã que gosta de se aprofundar em todos os detalhes e todas as novidades do GTA 6. Eu já te aviso, tá? Você tá no lugar certo, porque aqui no canal Sunny Play, o meu compromisso é informar você da melhor forma possível, com a melhor qualidade, e te informar de todos os detalhes, tintim por tintim, do que vem rolando, tanto no mundo da Rockstar Games e do GTA 6. E olha, essa notícia aqui vai te interessar, tá? Porque um podcast bem conhecido na comunidade do GTA, que é o Reese, do podcast Kiwi Talks, que eu já mencionei várias vezes aqui no canal, confirmou a sua viagem pra Índia. Você não tá ligado no que tá acontecendo? Basicamente, ele já tem publicado aí no seu perfil do Twitter que ele tem uma fonte ligada à Rockstar India, que fica lá em Bangalore, e que essa fonte traz algumas informações que ele vem compartilhando aí ao decorrer do tempo. Inclusive, essa fonte teria informado ele que vai existir uma versão do GTA 6 pro Nintendo Switch 2, e que ela vai ser lançada junto com as versões de Play 5 e Xbox Series no lançamento. E é óbvio que isso daí levantou vários questionamentos, né? Será que isso é possível? Como isso vai acontecer? Será que o Nintendo Switch dá conta de rodar o GTA 6? E olha, pensando em todas essas discussões, o Reese fez até uma aposta com esse funcionário. Se essa versão fosse revelada até maio, o Reese iria pagar um jantar de luxo, né, num restaurante caro para esse funcionário da Rockstar. Mas como vocês devem ter visto, né, já estamos aí no dia 29, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, e ainda nada sobre essa versão. Então, o Reese tá indo lá pra Índia e provavelmente ele vai ganhar um jantar de luxo, né, num restaurante caro, pago pro funcionário da Rockstar. E no post que ele informou essa viagem, ele diz o seguinte, ó: e só de pensar que nesse mesmo momento, mês que vem, eu vou estar na Índia, visitando a minha família e viajando por diferentes cidades, Ahmedabad, Rishikesh, conhecendo inclusive o desenvolvedor da Rockstar Games em Bangalore e recebendo o meu jantar do GTA 6 em que eu ganhei a aposta. Ou seja, apesar do Reese estar fazendo aí uma viagem familiar, né, ele vai visitar alguns familiares, pelo que tudo indica, mas ele vai sim se encontrar com esse dev da Rockstar. E o mais curioso é que a Rockstar Games lá na Índia, em Bangalore, atualmente é o estúdio que possui mais desenvolvedores da Rockstar, mais até mesmo do que a Rockstar London ou até mesmo a Rockstar North, que é o estúdio mais icônico da empresa. E isso daí pode indicar uma coisa, tá, rapaziada? Levando em consideração essa visita que o Reese vai fazer e esse networking aí que ele vai estar com o funcionário da Rockstar, é bem possível que no mês que vem a gente tenha
ganhar novas informações inéditas sobre o GTA 6. Se não vier da Rockstar, vai vir do Reese, do podcast Kiwi Talks. Quem sabe ele não consegue fazer uma entrevista aí com esse cara. Não sei como ele poderia tornar isso possível, né? Ou ocultando a identidade dele, manipulando a voz, enfim. Só sei que alguma novidade o Reese vai trazer pra gente em primeira mão. Então é claro, né? Já fica ligado aqui no canal Sunny Play, porque se tiver qualquer novidade vindo pela Rockstar ou pelo Reese do Kiwi Podcast, eu vou estar informando tudo pra vocês aqui no canal Sunny Play. Então já clica aí embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações. Estamos já com mais de 300 mil pessoas que já ativaram todas as notificações e não vou perder nenhum detalhe sobre o GTA 6. Então já ativa você também, tá? Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, vou estar fazendo uma live domingão. Vocês sabem que todo domingo, 8 horas da noite, tem live no canal Sunny Play, comentando sobre as últimas notícias do GTA 6, da Rockstar e batendo aquele papo legal que a gente só consegue ao vivo. Cola aqui no canal Sunny Play, já coloca seu celular pra despertar, pra não perder mais essa mega live. E galera, não esquece de acessar o link da Kaspersky aqui na descrição e garantir a super oferta da campanha Play Safe, utilizando o cupom do canal Sunny Play pra garantir 70% de desconto nas assinaturas anuais. Mas corre que é por tempo limitado. E não esquece de deixar o likeão pesado pra fortalecer, né? Não leva nem um segundinho. Mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. Vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolham desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!